Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amados irmãos. Que alegria estarmos juntos aqui para adorar o Senhor nessa noite. Jesus disse que o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, para adorar o Senhor, nós não concebemos um culto de adoração à parte das Sagradas Escrituras. Então, como é que você pode adorar o Senhor agora nesse momento? Mantendo toda a sua atenção no estudo da Palavra de Deus, concentrando-se naquilo que Ele tem a dizer por meio da pregação da sua Palavra. Nós estamos estudando a segunda epístola de João, e à guisa de introdução eu quero lembrá-los que nós estamos examinando a seção que consiste dos 4 primeiros versículos. Primeiramente, nós abordamos genericamente essa unidade e nós vimos que a palavra verdade repete-se 5 vezes aqui, o que indica a proeminência, a soberania, a supremacia da verdade na vida do crente, no íntimo, nas suas ações, nas suas palavras. Depois, tendo afirmado que toda a vida cristã deve ser vivida no ambiente e sob domínio da verdade, nós começamos a tomar a passagem em seus detalhes e a examinar as aplicações particulares da verdade que aparecem no nosso texto. Também antecipei que essa seção do verso 1 ao 4 nos apresenta 2 grandes implicações da supremacia da verdade. Uma implícita e a outra explícita. É importante nós termos essa distinção em mente, meus irmãos, porque são esses 2 métodos que a Bíblia emprega para comunicar a verdade. Às vezes a verdade ela está explícita, ela está exposta objetivamente e com uma declaração patente. Noutras vezes a verdade ela é apenas sugerida, subtendida, está ali, mas está latente, não está claramente expressa. Nós temos que encontrá-la e extraí-la tal qual ouro de uma mina subterrânea. Vê-se um exemplo no livro de Esté, dessa maneira implícita de a Bíblia comunicar a verdade. É interessante notar que no livro de Esté, o nome de Deus não é mencionado. Todavia, a soberania e a providência de Deus no controle da história estão subjacentes em todo o livro, orquestrando nos bastidores todos os acontecimentos em favor do seu povo, da aliança. É exatamente isso que nós temos aqui nessa passagem de 2 João, do verso 1 ao 4, cujo argumento em geral é que a verdade ela é suprema. Há verdades explícitas, bem como implícitas aqui. Em nosso estudo anterior, nós vimos que a primeira implicação particular decorrente da supremacia da verdade na vida do crente é uma dedução implícita no texto. Está subjacente no endereçamento da carta a uma mulher anônima que inadvertidamente estava acolhendo falsos mestres. O que está por trás da redação dessa carta é que o crente é chamado a discernir a verdade. Em um mundo de mentiras, nós devemos discernir todas as coisas a fim de proteger, guardar, preservar e anunciar a verdade. E nesta noite, em continuidade, a nossa 6ª exposição na 2ª carta de João, eu quero suplementar o chamado ao discernimento implícito aqui em 2 João, examinando de modo mais abrangente o que as Escrituras têm a nos dizer sobre a questão do discernimento. É digno de nota ainda em introdução que os apóstolos e demais autores sacros, embora tenham dito o suficiente, inspirados pelo Espírito Santo, eles não disseram tudo o que gostariam ou o que poderiam dizer. Vê-se isso claramente na declaração de João no versículo 12, aqui de 2 João. Ele diz: ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversarmos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. É nosso dever, portanto, examinar as Escrituras para ter uma compreensão abrangente daquilo que, às vezes, os autores bíblicos ensinaram de modo implícito ou nos forneceram apenas títulos sem definir termos, ou o definiram apenas sumariamente, pressupondo que seus leitores já sabiam o significado.
A grande verdade sobre o discernimento não se limita a esta segunda epístola de João. Embora o chamado ao discernimento esteja implícito em 2 João, em outros lugares das Escrituras nós podemos encontrar esse ensino de maneira explícita. Então, antes de nós prosseguirmos, expandindo esse ensino, examinando as Escrituras, deixe-me apenas localizá-lo em que ponto nós estamos na segunda carta de João. Leiamos o versículo 1, que é onde nós estamos estacionados. 2 João, verso 1, diz assim: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Pai Santo, vem sobre nós, Senhor. Derrama o Teu Espírito, ilumina as nossas mentes, faz com que saiamos daqui diferentes, melhores do que a maneira que nós entramos. Encoraja, renova o nosso ânimo, confronta as nossas crenças, ajusta a nossa vida à Tua palavra em nome de Jesus. Amém. O apóstolo João, ao escrever a esta senhora, ele está revelando a vontade de Deus, de que Deus não quer que nenhum crente esteja exposto à mentira de nenhuma maneira, inclusive a mentira mesclada com a verdade. Essa carta é uma advertência sobre a influência prejudicial do engano sutil. É um chamado ao discernimento. Pode haver até algum resquício de verdade na mais satânica heresia, mas nunca será a verdade pura e completa. Sempre será corrompida e desequilibrada. Portanto, a única reação apropriada ao falso ensino é afastar-se dele, porque a influência da verdade, misturada com a mentira, é muito mais destrutiva do que uma aberta contradição da verdade. Por essa razão, Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5:22 o seguinte: afastem-se de toda forma de mal, diz a NVI, ou em outra tradução, fuja de toda forma de mal, 1 Tessalonicenses 5:22. Então nós devemos julgar qualquer ensino doutrinário e ideias seculares como os bereanos, lá de Atos 17, que foram considerados nobres porque, diz Atos 17:11, eles examinaram as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Eles estavam examinando o ensino do apóstolo Paulo. Não era porque era o apóstolo quem estava ensinando ali que eles iriam deixar de conferir aquilo que estava sendo dito. Já imaginou que grande honra é alguém ser elogiado pelo próprio Deus e isto ainda ficar registrado para todas as gerações? Você já parou para pensar em que grandiosa honra é essa? Você consegue perceber a grandeza da atitude dos bereanos aos olhos de Deus? E eu quero encorajar você a sempre ler a Escritura, buscando compreender os pensamentos do Senhor que estão na palavra. Eu faço esse exercício, me esforço para fazer, para tentar entender o que o Senhor valoriza, o que é importante para Ele. E o que nós consideramos importantes. Até um versículo, desculpe, eu não vou lembrar, mas que diz o seguinte, me ocorreu agora. Ele diz assim, que aquilo que é de muito valor para os homens, não é importante para Deus, via de regra. É um ensino, é um versículo que está em algum dos evangelhos. Se eu lembrar, eu envio para vocês, ou trago na semana que vem. Então, essa honra que dada aos bereanos é porque Deus considera importante, valorosa a atitude deles. Que elogio formidável, inspirado pelo Espírito Santo, no meio de um capítulo em que os judeus de Tessalônica e os gregos de Atenas rejeitam sem discernimento a verdade pregada por ninguém menos que o apóstolo Paulo, maior missionário, maior teólogo, aquele homem que tinha as virtudes cristãs de uma maneira esplêndida apresentadas na sua vida. E é interessante que, em função de a igreja de Bereia julgar qualquer ensino doutrinário e ser elogiada por isso, nós não temos registro de nenhuma carta apostólica escrita para corrigi-la, como nós o temos, por exemplo, para a igreja de Corinto e Tessalônica. Para a igreja de Corinto,
Tem duas, só as que estão aqui no cânon bíblico. Em contraposição, a senhora a quem João escreveu foi censurada por escrito pela sua falta de discernimento, e isso ficou registrado permanentemente nos anais da Igreja de Cristo. O elogio aos bereanos e a advertência à senhora a qual João escreveu também nos mostram que Deus deseja discernimento no nível individual, no nível pessoal, não apenas no nível eclesiástico. Dito de outra forma, o exercício do discernimento não é responsabilidade apenas dos pastores. É verdade que os pastores têm o dever imposto pelas Escrituras de manejar bem a palavra de Deus para ensinar a verdade e refutar falsas doutrinas, como diz 2 Timóteo 2,15. E nós devemos tremer diante dessa responsabilidade. Mas o discernimento também é obrigação de cada crente em particular, individualmente. Todos somos chamados a distinguir, a separar a verdade divina e a mentira. Nós não podemos terceirizar o discernimento. Nós não podemos depender que alguém discirna por nós aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. E Deus valoriza e honra quem busca discernimento. Deus se agrada disso. Quer uma prova, uma outra prova? Lembrem-se de Salomão, como um jovem príncipe que sucederia o rei de Israel. Ele poderia ter sido apenas autossuficiente, achando que sabia de tudo para governar a nação. Em vez disso, ele pediu humildemente sabedoria e discernimento, reconhecendo assim a sua fraqueza, a sua fragilidade, a sua limitação, para ser um chefe de Estado que substituiria o seu renomado pai. E ele demonstrou com o seu pedido um forte senso de dependência de Deus. E Deus, diz a palavra, isso daí está registrado lá no primeiro livro de Reis, capítulo 3, do verso 6 ao 9. Deus se alegrou com o pedido de Salomão, de modo que concedeu ao jovem rei sabedoria e discernimento que nenhum outro homem jamais teve. Dificilmente há alguém aqui nesta noite que Deus chamou para governar uma nação, para ser um chefe de Estado. Mas certamente nós temos entre nós pessoas que Deus chamou para lideranças mais humildes, as quais, embora de menor significância, exigem igual dependência. Porque o Senhor Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. E nada, no grego, no latim, no hebraico, em qualquer língua, no português, é absolutamente nada. Você olhando de todos os ângulos, não há nada que nós não podemos fazer nada senão pela bondade de Deus, especialmente frutos espirituais, que é o contexto aqui desse capítulo 15 do Evangelho de João. Você foi chamado para liderar sua família, sua esposa e os seus filhos. Você foi chamado para protegê-los do erro, do engano, do pecado. Alguns de vocês foram chamados para assumir posição de liderança em seus trabalhos ou aqui na igreja. Então, seja no nível familiar, seja no nível profissional, seja no nível eclesiástico, há pessoas que dependem inteiramente da sua sabedoria e habilidade para conformar-se à vontade de Deus. Há pessoas que dependem do seu testemunho, dependem das suas palavras, do seu encorajamento, da sua correção, da sua instrução. Então deixe-me lhe perguntar, você reconhece a sua fragilidade e limitação para exercer a liderança para a qual Deus chamou, seja lá ela qual for ou em qual nível for? Você tem desejado discernimento? Você alguma vez já orou por sabedoria e discernimento? Você já se perguntou se Deus se alegra com os pedidos da sua lista de oração, como se alegrou com os pedidos de Salomão? Deus valoriza quem busca discernimento. Deus valoriza e honra quem busca discernimento. Deus se agrada disso. Deus se agradou do pedido de Salomão. Agora, o que a Bíblia diz sobre discernimento? Existem duas palavras nas Escrituras, meus irmãos, que transmitem a ideia de discernimento. No hebraico, uma pequena palavra, bin. Geralmente essa palavra é traduzida como discernimento, entendimento, habilidade, cuidado. E essa palavra comunica a ideia de fazer distinções. Deixe-me citar um exemplo. Vá ao Salmo, capítulo 19, versículo 12.
Salmo capítulo 19, versículo 12. Você vai ver aqui neste salmo essa palavra sendo empregada no que tange ao discernimento pessoal. Precisamos discernir o nosso próprio coração. Salmo 19, o salmista diz assim, verso 12: quem há que possa discernir bem, aqui a palavra, as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. De fato, meus irmãos, fazer distinção é a tradução literal de outro termo das Escrituras que transmite a ideia de discernimento. É o verbo grego diakrino. Essa palavra é usada lá em Atos 15, 9, no Concílio de Jerusalém, quando Pedro diz que Deus não fez diferença nenhuma entre judeus e gentios no que respeita à salvação. Vá a Atos capítulo 15, verso 9. Atos capítulo 15, verso 9. Diz assim: e não fez diferença, Pedro dizendo aqui, e a palavra que diferença é diakrinem, alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Então, o discernimento, ele é o processo de penetrar no assunto, analisar os aspectos individuais que compõem o todo e, em seguida, fazer distinções cuidadosas para separar a verdade e a mentira. Em outras palavras, é examinar, testar, provar todas as coisas de forma crítica e analítica. Agora, meus irmãos, isso é estranho para aqueles crentes que acreditam que nós não devemos fazer nenhum tipo de julgamento, crítica, avaliação, porque eles interpretam erroneamente Mateus capítulo 7, versículo 1. Você conhece esse texto? Mateus 7, 1 diz: não julgueis para que não sejais julgados. O problema é que se eles lessem os versículos seguintes e interpretassem o primeiro versículo junto com o restante da passagem, eles perceberiam que Jesus, na verdade, está proibindo o julgamento hipócrita dos fariseus que exigiam dos outros aquilo que eles não estavam dispostos a fazer. Vá a Mateus capítulo 7, do verso 2 ao 5, vamos ler toda essa passagem. Mateus capítulo 7, do verso 2 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então Jesus aqui não estava sugerindo que todo tipo de julgamento é proibido. Na verdade, Jesus até diz no texto aí, muito claramente, que nós devemos tirar o argueiro do irmão, do olho do irmão. Isso é uma coisa boa, nós devemos fazer isto. Não fazê-lo seria errado. Todavia, só estamos autorizados por Jesus a fazê-lo se antes nós tirarmos a trave do próprio olho. E isso, evidentemente, não significa que alguém tem que ser perfeito para fazer julgamentos. Eu vi uma frase do Spurgeon hoje que eu achei interessante. Nós cristãos, nós não somos perfeitos, mas nós queremos ser. Nós estamos caminhando para isso. Não deve ser desculpa para nós diminuirmos o nosso padrão. Então, embora não signifique que nós devamos ser perfeitos para fazer esse julgamento, significa, na verdade, por exemplo, que alguém viciado em pornografia não pode julgar outro viciado em pornografia, não pode corrigir aquela pessoa. Como é que ele vai ajudar aquela pessoa a caminhar no caminho da verdade se nem ele está no caminho? Você não pode corrigir alguém se antes não corrige a si mesmo. O julgamento bíblico, ele é precedido de um autoexame honesto. Um outro julgamento que Deus proíbe é o julgamento das motivações dos outros. Porque em Hebreus capítulo 4, versículo 12,
nos diz que somente a palavra de Deus, Hebreus 4:12. Se você quiser procurar, eu aguardo. Hebreus 4:12. Diz assim: somente a palavra de Deus pode nos julgar, porque a palavra de Deus pode julgar as nossas motivações. A palavra de Deus, diz Hebreus 4:12, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Só a palavra de Deus pode julgar os motivos das nossas ações. Nós vemos a aparência, mas somente Deus, de acordo com 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, pode enxergar o coração, pode enxergar o homem interior. E é Deus quem, por meio de Jesus Cristo, de acordo com Romanos capítulo 2, versículo 16, julgará os segredos dos homens. Romanos 2, 16. Por outro lado, meus irmãos, a Escritura nos ordena a julgar entre a verdade e a mentira, o evangelho e a heresia, a pureza e o pecado, o bem e o mal. Em outras palavras, a palavra nos ordena a julgar os ensinos e comportamentos à luz das Escrituras. Olha em João capítulo 7, verso 24. João capítulo 27, versículo 24. Diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Há um tipo de julgamento que nós devemos fazer então. João 7, 24. Leia também o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios em 1 Coríntios capítulo 10, verso 15. 1 Coríntios 10, 15. Diz assim, 1 Coríntios 10, 15. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Paulo está pedindo para ser julgado ali, julgado o seu ensino pelos coríntios. E parece que os coríntios estavam tendo dificuldades em entender isso. E vindo da igreja de Corinto, meus irmãos, isso não me surpreende. Se vocês têm acompanhado as pregações do pastor André aqui aos sábados, é problema atrás de problema na igreja de Corinto. E eles estavam tendo dificuldades com a questão do julgamento, porque Paulo trata desse assunto outras 2 vezes em sua primeira carta aos Coríntios. Paulo escreveu aos Coríntios, exigindo que eles julgassem um pecado público e impenitente dentro da igreja. Um homem estava tendo relações sexuais com a madrasta. E todo mundo, a igreja e os de fora, sabiam disso, mas ninguém fazia absolutamente nada. Vá a 1 Coríntios capítulo 5, do verso 12 ao 13. É interessante que Paulo abre essa sessão dizendo: o orgulho de vocês não é bom. A igreja de Corinto se orgulhava de ser amorosa, e Paulo está dizendo: vocês estão enganados, vocês estão querendo ser amorosos na ocasião errada. Na verdade, vocês não estão sendo amorosos. 1 Coríntios 5, 12, 13. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Mais adiante, Paulo vai dizer que os coríntios deveriam exercer auto-julgamento. 1 Coríntios 11, 31, você já nos ouviu, especialmente o pastor Raik, repetir muitas vezes esse texto aqui, por ocasião da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 31, diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
E o apóstolo Paulo também diz aos novos convertidos da igreja de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses 5:21. Esse texto você pode muito fácil de decorar, você pode marcar na sua Bíblia e manter ele sempre consigo. 1 Tessalonicenses 5:21, o apóstolo diz: julgai todas as coisas. Olha só, uma simples sentença, mas poderosíssima, com muita instrução. E nesse contexto, a ordem para julgar todas as coisas diz respeito ao exercício do discernimento doutrinário. Porque os tessalonicenses, inexperientes, novos convertidos, imaturos, estavam acreditando em qualquer coisa que fosse pregada em nome de Cristo, sem criticar todas as coisas à luz de um entendimento correto da palavra de Deus. Portanto, na contramão do que alguns pensam, a Bíblia ensina claramente que nós devemos julgar em algumas ocasiões. E devemos julgar todas as coisas, exceto as motivações alheias e com atitude hipócrita. Nós devemos examinar, devemos ter cuidado. Vou colocar aqui um adendo antes disso. Não devemos ser criticistas, polemistas, ficar fazendo briga por ninharia. Devemos ter cuidado com isso. Julgar demais divide a igreja. Julgar de menos une a igreja no erro. Então é importante que você tenha essas duas coisas em mente. Mas aqui o meu ponto é que nós devemos examinar cuidadosamente tudo o que alguém disse ou escreveu. Qualquer ensino doutrinário ou ideia secular. Analisar declaração por declaração, frase por frase, linha por linha, parágrafo por parágrafo, visto que frequentemente a mentira está misturada com a verdade. É um erro tolo supor que alguém está certo simplesmente porque a pessoa que o diz é alguém que nós admiramos ou porque simplesmente é um especialista em determinado assunto. Esse é o chamado argumento da autoridade, em que se baseia ou invoca a opinião de um especialista em determinada área do saber para justificar uma conclusão ou determinar se algo é verdadeiro ou não, sem considerar a validade do próprio argumento, sem considerar cuidadosamente aquilo que está sendo dito. Deixe-me dar apenas um exemplo hipotético de como essa falácia pode aparecer. O crente fulano de tal, ele ouve uma pregação do seu pastor, na qual ele mostra que a Bíblia classifica a ansiedade como um pecado, e que a solução é confiar na bondade e providência de Deus, pois basta cada dia o seu próprio mal. Por outro lado, o especialista secular, PhD em neuropsicologia e membro do Centro de Ciência Neural de Nova York, afirma que a ansiedade é uma doença relacionada ao funcionamento do corpo e às experiências da vida. Portanto, o crente fulano de tal conclui imediatamente que o especialista secular deve estar certo, porque ele tem um currículo repleto de titulações acadêmicas, além de compor uma influente organização de sua área. Nesse caso, a honra conferida à autoridade, ou o apelo a essa autoridade para determinar o que é verdadeiro, prevaleceu sobre a exortação bíblica de julgar todas as coisas. E todas as coisas é todas as coisas. Todas as coisas. E essa falácia pode tomar forma em muitas áreas de nossas vidas, quando nós deixamos de considerar que a autoridade suprema das nossas vidas é a palavra de Deus, é a Bíblia, e que todas as crenças e ideias devem ser julgadas à luz das Escrituras. Se não se acomoda ao ensino das Escrituras, não é a Bíblia que está errada, tenha certeza disso. Tudo tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Percebe-se então, inequivocamente, com base nos textos bíblicos anteriormente citados, e reforçados por essa ilustração, que Deus não quer que nenhum dos seus filhos sejam aqueles tipos de pessoas que as Escrituras chamam de simples, tolos, inexperientes ou ingênuos. Isso é algo negativo, é censurado por Deus. Algumas vezes Jesus, inclusive, censurou os discípulos porque eles não conseguiam entender o significado dos milagres de Jesus, por causa da imaturidade deles. Como isso é importante, meus irmãos?
permitam-me apresentar algumas declarações extraídas das Escrituras para consubstanciar esse ponto aqui. Vá a Provérbios, capítulo 14, versículo 15. Provérbios, capítulo 14, versículo 15. Lembre-se que nós estamos expandindo o ensino sobre discernimento que originalmente nós encontramos aqui na segunda carta de João, no versículo 1. Provérbios, capítulo 14, versículo 15, diz assim: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O simples, meus irmãos, é o contrário do prudente, que distingue, considera, pondera, julga todas as coisas. E, portanto, a atitude do simples é reprovável pelas Escrituras. Deixe-me citar apenas um outro exemplo de censura contra as pessoas simples, extraído do livro de Provérbios. Provérbios 22, verso 3. Provérbios, capítulo 22, versículo 3. Você já está bem pertinho aí. Se você está no 14, você está bem próximo. Diz assim, Provérbios 22, 3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. A palavra hebraica aqui traduzida por simples vem de uma expressão que significa uma porta aberta. Ela evoca a imagem de uma pessoa ingênua que não sabe quando fechar a sua mente contra o ensinamento falso e impuro. Ele não tem discernimento, é ignorante, é influenciável, é uma pessoa facilmente persuadida, seduzida, enganada. É como uma casa com a porta aberta para hospedar qualquer instrução, qualquer loucura, sem análise, sem ponderação, sem reflexão, sem oração. Para pintar um quadro completo da pessoa simples, posso acrescentar aqui, meus irmãos, que o termo grego correspondente ao termo hebraico para simples significa literalmente não palavra, ou que não fala, ou seja, uma criança, um bebê, um infante. Então, os autores do Novo Testamento usaram essa palavra metaforicamente para se referirem a uma pessoa que está exibindo uma ingenuidade infantil ou alguém tolo, imaturo, inexperiente. Deixe-me mencionar uns 2 ou 3 exemplos disso aqui. Vá novamente a 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 e 2. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 1 e 2. Diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Aqui está a palavra nepios. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. A igreja de Corinto, meus irmãos, vocês sabem, era uma igreja, como eu já disse, bastante problemática, sem discernimento, imatura, vivendo no erro e no pecado, porque havia passado muito tempo e os crentes ainda estavam nos rudimentos da fé, crianças espirituais, eram bebezinhos ainda. E é por isso que Paulo está dizendo que tem que ficar ensinando a eles sempre as mesmas coisas. Os coríntios recebiam o ensino e todavia não o colocavam em prática no temor do Senhor. E isso trouxe muitos problemas, meus irmãos. Está aqui uma carta que está sendo exposta na nossa igreja, se você quiser saber mais aí aos sábados no culto Atitude. Isso trouxe muitos problemas para eles, porque o pecado e os falsos ensinos encontraram a porta aberta da igreja e se abrigaram entre os coríntios. O autor da epístola aos Hebreus, quem quer que seja ele, faz semelhante censura contra a imaturidade e falta de discernimento dos crentes a quem escreveu. Vá agora a Hebreus, capítulo 5, verso 12 a 14. Hebreus, capítulo 5, do verso 12 ao 14. Hebreus 5, 12 a 14 diz assim: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça.
Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Que repreensão, meus irmãos, no Novo Testamento. Os crentes hebreus deveriam ser mestres, já tinha passado tempo suficiente para isso ocorrer. Eles não eram novos na fé como os crentes de Tessalônica, mas como crianças continuavam sem discernimento, conheciam apenas as doutrinas básicas, viam as coisas espirituais a partir do ponto de vista de uma criança e, portanto, não poderiam viver inteiramente na verdade. Deus definitivamente não quer isso, meus irmãos. Ele deseja que todos os crentes vivam inteiramente na verdade, de modo que sejam capazes de perceber a diferença entre a verdade e o erro, entre a justiça e o pecado. O propósito do discernimento, diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 14, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, nós devemos dar muita atenção a isso, porque falta de discernimento é sinal de imaturidade espiritual. Um crente imaturo, um crente sem discernimento, é uma má recomendação da fé cristã e motivo de chacota para o mundo. Meus irmãos, você sabe o quanto nós temos sido ridicularizados aí fora. Como o meio evangélico está um circo, e às vezes estão nos ridicularizando com razão, por causa das aberrações da falta de discernimento do povo de Deus. A regra da vida cristã é que nós amadureçamos, que nós desenvolvamos na graça e conhecimento de Cristo. Não existe crescimento que não venha acompanhado de discernimento. Maturidade e discernimento andam de mãos dadas. É uma anomalia, portanto, um crente continuamente sem discernimento, vivendo ao sabor do vento de crenças e opiniões mentirosas. E a tragédia disso é que alguns consideram a falta de convicção bíblica e o cultivo de dúvidas permanentes, basilares, como uma marca de autêntica humildade, enquanto a convicção e a confiança na Bíblia são consideradas orgulho. São taxadas imediatamente como orgulho, você ter convicção da verdade. Não há virtude nenhuma, meus irmãos, em alguém se comportar como uma criança quando não deveria mais ser como tal. Deixe-me usar uma outra ilustração aqui. As crianças, elas não têm entendimento do que é bom para elas. E elas querem colocar tudo na boca, querem provar tudo, porque tudo parece bom aos seus olhos inexperientes. Mas à medida que elas se desenvolvem, elas aprendem a discernir, elas aprendem a diferenciar o que é verdadeiramente bom e o que não é. Só a maturidade pode trazer esse tipo de discernimento. Seria vergonhoso e constrangedor, você concorda comigo? Certamente, um adulto portando-se como uma criança, sempre com a boca aberta, ansioso para provar tudo, pegando as coisas das mãos das pessoas e colocando na boca. E deixe-me dizer mais uma coisa ainda. A pior coisa que se pode dizer a um adulto imaturo ou a um adulto que se comporta ou age como uma criança é que ele é infantil. Adultos que se comportam como crianças não gostam de ouvir isso. Eles agem como crianças, mas não gostam de ouvir que precisam amadurecer, embora evidentemente precisem. Da mesma maneira, alguns crentes sem discernimento odeiam ser expostos às admoestações bíblicas para amadurecer e aprender a diferenciar a verdade do erro. O problema é que essa atitude pode revelar não apenas imaturidade, mas também morte espiritual, inconversão, incredulidade. O verdadeiro crente não pode ficar a vida toda sem progredir nas virtudes cristãs. É claro que uns avançam mais rápido, não estou desconsiderando essas variações no processo de santificação. Alguns avançam mais rápido, outros menos, mas todos estão avançando. Ninguém está parado. Às vezes retrocedemos, erramos, pecamos, falhamos, mas todos nós estamos avançando. Nós estamos sendo santificados, glorificados. Então deixe-me provar que a falta de discernimento é uma prova segura de morte espiritual. Os versículos que nós vamos ler a seguir
mostram claramente a extensão do pecado daqueles que rejeitaram a palavra de Deus em favor de deuses falsos. Vá para Romanos capítulo 1, verso 28 a 31. Romanos capítulo 1, verso 28 a 31. Diz assim, Romanos 1, 28 a 31. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. No meio dessa lista tenebrosa aqui, meus irmãos, de pecados e perversões, aparece a palavra insolentes no versículo 31. No original grego, essa palavra significa tolo, sem entendimento, estúpido. Uma versão em inglês traduz essa expressão aqui como vazio de entendimento. E essa palavra aponta para uma espécie de insanidade moral incompatível com o verdadeiro cristão. Assim, a falta de discernimento, além de ser categorizada como um pecado aqui, é uma marca de morte espiritual. A essa altura, permita-me lhe perguntar: você tem crescido em discernimento? Você pode dizer que desde a sua conversão realmente cresceu em graça, sabedoria e entendimento da verdade? Você pode dizer que a sua vida é marcada pela verdade mais do que quando você se converteu? Você aprendeu a discernir a ponto de se separar daqueles erros que marcaram a sua vida durante anos? Você chegou a esse ponto, você está avançando? Você é mais maduro e criterioso com o pecado e o engano em sua vida mais do que há um ano atrás? Eu espero que sim, meus irmãos. Nunca se compare com os outros. Compare-se sempre com você mesmo. Faça esse exame honesto e criterioso na sua vida. Eu tenho crescido, eu tenho avançado. Pode ser que tenham outras pessoas que estejam avançando mais do que você, e pode ser que você esteja avançando mais do que outras, mas nós temos crescido, eu tenho certeza, se você é um cristão verdadeiro. A gente tem caminhado para frente, nós temos avançado, nós já não somos mais quem nós éramos, nós não somos quem nós deveríamos ser, mas a gente já não é mais aquela pessoa que chegou todo arrebentado em Cristo, cheio de pecados. Ele tem nos purificado. Então quero te encorajar a olhar a essa luz. Pare de se comparar com as pessoas. Quando eu olho para trás, permitam-me uma referência pessoal, são 10 anos, uma curta caminhada, mas quanta coisa o Senhor já fez em 10 anos. Então olhe para trás nesse sentido, com gratidão ao Senhor. Veja o quanto Ele tem encorajado e lhe dado todas as coisas necessárias para a piedade, quanto Ele tem ensinado sobre Ele mesmo. E eu espero que você esteja nessa caminhada, porque Deus exige isso. E Ele dá liberalmente sabedoria e discernimento àqueles que os pedem. Porque uma vida marcada por discernimento bíblico, sabedoria, traz honra e glória a Deus. Então nós vimos até aqui o que significa discernimento e que Deus valoriza essa disciplina. E em seguida nós vimos que nós devemos julgar todas as coisas. Porque Deus não quer que sejamos pessoas simples, tolas, como uma porta aberta para tudo e todos, imaturas, bebês espirituais. E depois nós consideramos que nós não podemos ignorar isso, porque a falta de discernimento é imaturidade espiritual e também pode indicar que uma pessoa não é convertida. Agora, como um ponto final, o que pode transformar um crente genuíno, simples, tolo e infantil, sem discernimento, em alguém maduro, sábio, com discernimento espiritual? Olhe por um instante para o Salmo 19, 7. Salmo capítulo 19, verso 7. Vamos avançando rapidamente. Salmo 19, 7. Diz assim a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja, o salmista aqui está nos dizendo que a palavra de Deus torna o sábio tolo.
A palavra de Deus toma uma mente simples, sem discernimento, e a torna hábil em todas as questões da vida. Olhe para um outro salmo, Salmo 119, versículo 30. 130, desculpa. Salmo 119, versículo 130. Aqui você tem um oásis para te encorajar a meditar e estudar a palavra de Deus. Se você estiver encorajado, frio em relação à palavra, eu recomendo que você leia esse salmo, o maior salmo da Bíblia. Duvido que você, quando chegar ao final, não tenha seu ânimo renovado pela palavra de Deus. Salmo 119, 130 diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A palavra hebraica aqui traduzida como revelação é literalmente entrada, abertura, como um portão. A linguagem aqui não é da entrada da palavra na mente, no coração. A ideia é de uma porta aberta para que nós entremos numa casa ou numa cidade, e assim o significado da palavra de Deus é aberto para nós. Essa é a única porta pela qual os simples devem entrar e a qual eles devem abrir. A porta da palavra de Deus, para receber o seu significado, a sua explicação, ver, por assim dizer, a sua beleza e ser persuadido, cativado pela palavra de Deus. É por isso que eu disse a você: leia o Salmo 119, leia a Bíblia, apenas leia, não prevarique, continue lendo, porque é daqui que procede a nossa energia e ânimo. Essa é a única porta que nós devemos abrir e entrar. Então a palavra de Deus, a verdade divina, deve iluminar a mente humana para que ela tenha capacidade e habilidade para distinguir a verdade do erro. Ainda no Salmo 119, o versículo 105, muito conhecido, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora quero que você note uma coisa aqui. Quem está falando aqui nesse salmo, o autor, se considerarmos que o autor é Davi, é um crente da antiga aliança que viveu cerca de 1000 anos antes de Cristo. A revelação da verdade aqui ainda não estava completa. A verdade não havia atingido o seu desenvolvimento final. Dito de outra forma, Deus ainda não tinha colocado a última palavra da verdade nas Escrituras. Os crentes do Antigo Testamento, portanto, tinham apenas sombras cujo corpo só seria revelado posteriormente em Cristo. Mas a verdade, embora ainda em desenvolvimento, crescendo em proporção, é essencialmente verdade. É uma verdade em progresso, todavia, é verdade. Uma analogia para facilitar a sua compreensão disso: o broto de uma mangueira não é a sua forma final, não é uma mangueira frondosa de 30 metros, como as que nós temos aqui na Praça da República, mas tem a mesma essência de uma. Tanto o broto quanto a mangueira, embora em estágios diferentes, são essencialmente a mesma coisa. E agora, o que é maravilhoso a nosso respeito é que a luz que temos não é tremeluzente, oscilante, lucilante, mas resplendente, completamente afogueada, plenamente inflamada. É por isso que Jesus disse, lá em Mateus capítulo 11, verso 11, e eu leio aqui, ouça com atenção, que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O maior no reino dos céus, meus irmãos, é maior do que João Batista, no sentido de que os crentes do Novo Testamento possuem muito mais luz, revelação, clareza, entendimento, até mesmo mais do que o maior ser humano que tinha vivido até aquele momento, João Batista. Ele era maior do que Abraão, Moisés, Elias e Davi, segundo Jesus. João Batista é menor do que qualquer crente da nova aliança, porque embora um gigante espiritual salvo pela graça, como qualquer outro crente, e partícipe dos mesmos privilégios espirituais que nós temos, ele foi preso, no entanto, e decapitado, e por isso ele não viu o desenvolvimento final do Evangelho, ele não viu o Calvário, não viu a ressurreição, nem experimentou Pentecostes, e todavia está com o Senhor na glória, como nós estaremos. Mas nós agora temos a luz completa, e a Bíblia diz em Mateus 4,16 que Jesus foi a grande luz, a luz plena, o sol da justiça que raiou nas trevas, nas regiões da sombra da morte. Nós temos, portanto, a verdade final em Jesus, e a verdade a respeito de Jesus é manifesta nas Escrituras. Então, se você quer sabedoria espiritual, se você quer crescer em discernimento espiritual, você precisa voltar-se para a verdade das Escrituras, a qual está clamando, advertindo
advertindo, alertando todos os simples, tolos e ingênuos neste mundo de mentira. A verdade em Provérbios 9:4 está clamando: quem é simples, volte-se para aqui. E essa sabedoria que está por toda parte no livro de Provérbios, o Novo Testamento diz que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:24 diz que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Ele é nossa sabedoria, justiça e redenção, diz 1 Coríntios 1:30. Paulo diz a mesma coisa lá em 2 Colossenses, melhor dizendo, capítulo 2, verso 3, que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, Colossenses 2:3. E por que Paulo está dizendo isso? Lá em Colossenses, no versículo 4, ele diz: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Ou seja, Cristo é a fonte, a origem da sabedoria e do discernimento. E também é por Ele, por meio da sua obra e do seu ensino, que nós somos feitos sábios espiritualmente e com verdadeiro discernimento, para nós não sermos enganados e reconhecermos a verdade. Então, se você quer viver na verdade, se você quer que as suas faculdades humanas estejam exercitadas para discernir entre o bem e o mal, o falso e o verdadeiro, se você deseja não ser enganado pelas astúcias de Satanás e seus servos mentirosos, você precisa aprofundar-se na verdade. Você precisa conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. Você precisa de sabedoria. A sabedoria é pré-requisito para o discernimento. E cada linha da Bíblia aponta para a sabedoria, para Jesus. Tudo é sobre Jesus. Jesus é a verdade. João está apontando para ele. Então o discernimento é algo que vem de conhecer a Cristo. Nós aprendemos a discernir espiritualmente à medida em que nós crescemos no nosso conhecimento de Cristo. À medida que nós crescemos no conhecimento da verdade, em outras palavras. É por isso que toda a questão da falta de discernimento da senhora a quem João escreveu, girava em torno da pessoa de Cristo. O problema estava numa falta de entendimento correto a respeito da pessoa de Deus e de Cristo. Ela não conseguiu discernir que os falsos mestres que estava acolhendo em sua casa traziam um falso ensino diferente a respeito de Cristo daquela doutrina dos apóstolos. Os falsos mestres negavam a encarnação de Cristo, como está no versículo 7 de 2 João. Eles ensinavam um Jesus que conceberam a sua própria imaginação. Eles foram além das Escrituras e divagaram em engenhosa imaginação e filosofia especulativa. Colocaram Platão acima dos apóstolos. Colocaram os homens acima das Escrituras. Fizeram da imaginação e das opiniões humanas a autoridade final, em desprezo às sagradas Escrituras. E então eles encontraram uma crente desavisada, sem discernimento, leviana, que acolheu as mentiras deles. E assim, nós lemos João fazendo a advertência à senhora no versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, que doutrina? A doutrina da encarnação de Cristo, que Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Se alguém ensina algo diferente disso, diz João, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Portanto, em conclusão, aprendemos a discernir espiritualmente à medida em que crescemos no nosso conhecimento de Cristo. Uma coisa segue a outra como a noite segue o dia. Agora, como você pode fazer isso na prática? Como crescer no conhecimento de Cristo para aprender a discernir espiritualmente todas as coisas? Como desenvolver esse discernimento pessoal? É isso que proponho-me a responder no próximo estudo, apresentando a vocês um plano para desenvolver discernimento espiritual. Você deseja isso? Você quer isso? Você quer crescer em discernimento espiritual? Quer verificar, estar mais atento se a mentira não está alojada e instalada na sua vida? Então, bem, se você deseja isso, você certamente voltará e Deus com certeza honrará a sua busca por discernimento espiritual. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém.